Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para atualizar o meu canal e para trazer, como sempre, compartilhar com vocês aqui a preocupação que nós temos com a situação em que vive o Brasil hoje, né? Nós temos uma situação de ameaça muito grave, que é a pandemia, né? A pandemia, hoje nós estamos há 93 dias desde que declarada a pandemia no mundo, né? No Brasil, a cada dia mais cresce o número de óbitos, o número de infectados. E essa preocupação, como já foi dito lá no primeiro vídeo, é ainda maior com o avanço da pandemia nos municípios do interior. E porque a gente sabe as dificuldades que encontram os municípios, a falta de estrutura, no atendimento básico à saúde para essas populações tradicionais. A gente tem estados no Brasil que os municípios menores não têm quase que nenhuma condições de atender paciente com média e alta complexidade. E esse desafio ainda é maior quando a gente trata dessas populações que estão em áreas de difícil acesso, como as populações extrativistas, indígenas, quilombolas. E por falar nisso, a gente tem visto o quanto a pandemia tem massacrado nossos povos. Sobretudo, nossos povos indígenas, nossos povos quilombolas. Então, antes de mais nada, prestar aqui também a nossa solidariedade a esses povos, né? E também as nossas populações extrativistas que estão nos territórios, em que agora a pandemia começa também a chegar nesses territórios, trazendo muita preocupação. E essa preocupação ela está estruturada basicamente em três grandes eixos, assim, digamos, três fatores. O primeiro que é a preocupação com cuidar da saúde dessas populações, A gente sabe a situação de vulnerabilidade social que tem a nossa população, É muito comum a gente ver essa questão o alto índice de pessoas com diabetes, com problema respiratório, com hipertensão, inclusive pelo alto consumo de sal, porque não tem energia. As pessoas têm o hábito de comer muito salgado, conserva a carne no sal para comer, ou peixe para comer no dia seguinte. Isso acaba trazendo no futuro algumas complicações de saúde. Então, a preocupação com a saúde, em primeiro lugar, a gente precisa garantir a vida dessas pessoas que estão nesses territórios. E uma outra preocupação também é com a soberania alimentar desses povos, A gente tem visto que a cada momento em que a pandemia se posterga, aumenta também a preocupação com a soberania desses povos, porque a comercialização, por exemplo, da sua produção extrativista ou da agricultura familiar tradicional tem ficado prejudicada, com a suspensão do contrato, com a não prioridade de algumas políticas públicas, como é o caso, compras institucionais que são fundamentais para garantir a renda, por outro lado, dessas comunidades, e a produção deles para a autossubsistência, que nesse momento também fica prejudicada, uma vez que não possam ir para o seu território, para o seu roçado, ou caçar, pescar, por conta da pandemia. Então isso é uma questão. Mas tem um ponto que prejudica ainda mais, que é a preocupação com o desmatamento que vem crescendo na Amazônia, sobretudo aqui nos territórios da Amazônia. E vocês viram que várias notícias que no mês de abril o desmatamento aqui aumentou na Amazônia em 171%, o que é muito preocupante, porque hoje as comunidades tradicionais têm basicamente duas ameaças. A ameaça que vem pela pandemia e a ameaça que vem pela insegurança fundiária, com o aumento do desmatamento, com o aumento da grilagem de terra, com o aumento das queimadas que já estão se intensificando e que com certeza nesse ano serão muito esmagadoras, prejudicará muitas comunidades. E a gente sabe que, no fundo, isso tudo tem um porquê, Ao revés disso, a gente tem visto aí o desmonte do Estado brasileiro, desestruturação, na verdade, de alguns órgãos fundamentais. Então o ICMBio teve sua reorganização administrativa, tirando algumas coordenações
sob coordenações regionais que eram extremamente importantes para manter a gestão, o monitoramento desses territórios, e agora concentrando em poucas CR no Brasil, que dificulta muito, né? A priorização de recursos públicos para investir nessa questão das políticas públicas para a agricultura familiar, para o extrativismo, para aumento de pessoas, por exemplo, que o ICMBio precisa urgentemente ter uma estrutura melhor, e ao contrário disso a gente vê um enfraquecimento do órgão, o que preocupa bastante. E uma outra questão que preocupa é a flexibilização dos direitos territoriais e ambientais. Não? Então vocês puderam acompanhar recentemente uma publicação, né, quer dizer, uma discussão no Congresso Nacional sobre a medida provisória 910, né, que favorecia certamente os grandes latifundiários, os poceiros, né, e o que é bastante difícil, assim, porque a gente sabe que a intenção desses projetos de lei não é favorecer o pequeno agricultor familiar, não é favorecer o extrativista, e sim abrir caminho para o agronegócio, para a pecuária, na região aqui, né. E por falar nisso, ontem teve uma visita em Brasília de uma comitiva do estado do Acre que a mim chamou muita atenção e preocupa, e eu gostaria de fazer alguns comentários com vocês aqui. Foi uma comitiva composta pelo representante do Poder Legislativo do estado do Acre e também pelo Poder Executivo. Então, teve nessa comitiva o senador Márcio Bittar, a deputada Mara Rocha, o deputado Luiz Gonzaga e o vice-governador, o senhor Major Rocha. Então, e foram a Brasília se encontrar com o presidente do ICMBio, né? O que para a gente nos causa mais uma preocupação. A gente sabe que o momento que nós estamos vivendo, né, existe uma tensão maior para flexibilizar os direitos ambientais, e a gente viu isso inclusive no depoimento do ministro do Meio Ambiente, né, o Ricardo Salles, dizendo que esse era o momento que, né, para flexibilizar os direitos ambientais e para deixar a boiada passar. Só que gostaríamos de dizer o seguinte: a boiada pode passar, mas vai passar por cima da gente que está no nosso território. Porque nós vamos resistir, vamos defender o nosso território como nós sempre fizemos. Então esse discurso, eu trago essa discussão hoje, porque o tema que estava no noticiário que a gente acabou vendo era que essa comitiva foi atrás de solução para as famílias que vivem nas reservas extrativistas. E a gente sabe que a intenção não é bem essa, né? A própria deputada Mara Rocha tem um projeto de lei que está em tramitação no Congresso, que é o 6024, que trata, né, visa rever os limites da reserva Chico Mendes. Então a gente sabe, o deputado, que a sua intenção não é das melhores, né? E você diz, mas as pessoas que vivem lá são produtores e que querem praticar a pecuária e a agricultura, né? E que hoje são punidas ou sofrem pelas sanções dos órgãos ambientais. Primeiro que a gente deveria ver o seguinte: quem são essas pessoas que estão sendo hoje multadas pelo ICMBio, no caso, ou pelo IBAMA? Será que são de fato extrativistas, né, tradicionais, ou são invasores da reserva Chico Mendes? Será que o que está por trás disso é pacificar essa região, como diz o vice-governador, disse o Major Rocha, né, durante essa reunião, ou é favorecer a pecuária para que tenha maior autonomia na região, né? Será que a intenção é consolidar ou conciliar o desenvolvimento e conservação, como diz o senador Márcio Bittar, ou é favorecer apenas um lado, né, que é do agronegócio, é da entrada do boi, né, nesses territórios, nessas florestas? Então, eu acho que a gente tem que refletir um pouco, a gente que acompanha aqui de fora,
e principalmente a população ficar bem atenta sobre o que está acontecendo hoje, essas notícias que estão ocorrendo, né? E uma coisa que a população, de modo geral, deve estar bem atenta, que inclusive na fala do senador, em entrevista, no vídeo circulado, diz o seguinte: nós estamos aqui em nome, né, das populações, para atender essas populações que estão lá nesses territórios. A primeira coisa que a gente deve ver é quem são essas populações, onde elas estão. Será que elas querem mesmo o desmatamento? Querem mesmo só criar boi dentro das unidades? Então, temos que ouvir essas comunidades para que a gente não fale, vocês inclusive, senador e deputados, em nome da sua população que você não representa, né? Eu, por exemplo, que sou extrativista, você não fala em nome dos extrativistas. Então, tem que rever isso. E o presidente do ICMBio, que inclusive na matéria eu não vejo nenhuma menção de fala dele, mas eu digo o seguinte: o presidente, ao invés de estar discutindo a alternativa de rever os limites das unidades de conservação, pacificar essas áreas de conflitos, por que não olhar como está a gestão do ICMBio hoje? Por que não fortalecer esses gestores que estão lá na ponta sofrendo ameaças porque querem exercer seu trabalho de forma digna? Há que se dizer isso também, né? Em todos os órgãos, embora hoje há uma contradição muito grande, por pressão inclusive do governo federal, do presidente Bolsonaro, mas tem pessoas que querem fazer seu trabalho justo, na ponta, e você, como presidente, deveria apoiá-lo. Que iniciativa o ICMBio, como gestor, como órgão responsável pela gestão das unidades de conservação, está fazendo ou correndo atrás para apoiar as famílias extrativistas que nesse momento sofrem com a pandemia, que nesse momento sofrem com a ameaça da grilagem de terra, com os conflitos fundiários que está acontecendo? É bom que se faça essa reflexão, você como gestor público, né? Porque o apoio do Estado para atenção com essas populações tradicionais que vivem em situação já tão vulnerável é fundamental. A gente não quer criticar aqui órgão, não quer criticar deputado, mas em vez de estar querendo passar a boiada, por que não discutir projetos de lei que vão levar a atenção básica à saúde, melhorar a educação para essas populações que estão no seu território? Isso sim é importante, isso sim precisa ser visto e precisa ser priorizado nesse momento de